28 de janeiro. Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo de novo ao nosso canal católico. Hoje é dia do doutor angélico, Santo Tomás de Aquino. Meus irmãos, hoje lembramos uma das maiores figuras da teologia católica. Este grande homem, Santo Tomás de Aquino, nasceu em 1225, no castelo de Roncaseca, no sul de Lácio. Pertencia a uma nobre família, a qual lhe proporcionou uma ótima formação. Conta-se que quando criança, com 5 anos, ao ouvir os monges cantando louvores a Deus, cheio de admiração, aquele menino perguntou: quem é Deus? Já coloca aqui nos comentários: Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Meus irmãos, ele tinha um desejo, e o desejo do seu pai era que Santo Tomás fosse abade do mosteiro de Monte Cassino. Porém, abrindo mão de qualquer ambição e poder, ele quis se tornar um frade dominicano, escolhendo ser apenas um simples mendicante. A vida de santidade de Santo Tomás foi caracterizada pelo esforço em responder inspiradamente para si mesmo e para os gentios e para todos sobre os mistérios de Deus nosso Senhor. Que maravilha isso! Se você puder, deixe o seu like no final do vídeo, compartilhe com outras pessoas. A tentativa frustrada dos pais diante da oposição familiar, principalmente da mãe, Condessa, Santo Tomás de Aquino chegou a viajar, meus irmãos, às escondidas para Roma, com 19 anos, para um mosteiro dominicano. No entanto, ao ser enviado a Paris, foi preso pelos irmãos servidores do império. Levado ao lar paterno, ficou ordenado pela mãe um tempo detido. A mãe obrigou ele a ficar detido. Pensa numa coisa dessa. Tudo isso com a finalidade de fazê-lo desistir da vocação, mas nada disso adiantou. Santo Tomás de Aquino teve um grande mestre. Dessa talvez você não sabia. O grande mestre, inclusive, é nosso padroeiro aqui na Ordem Terceira do Carmo de Campo Limpo, Santo Alberto Magno. Teses teológicas inspiradas em Aristóteles, enviadas para Paris para estudar teologia, prosseguiu nos estudos, sendo discípulo do mestre Alberto Magno. Ele estreitou com ele uma grande amizade, onde foi até convidado para ir à Colônia. Deus irmãos, a vida de Santo Tomás de Aquino foi tomada por uma forte espiritualidade, uma espiritualidade eucarística, uma espiritualidade angélica, na arte de pesquisar, elaborar, aprender e ensinar pela filosofia e teologia os mistérios do amor de Deus. Lá na Colônia, Tomás teve contato com as obras de Aristóteles. E isso contribuiu para que ele se aprofundasse em sua tese sobre o aristotelismo. Que maravilha! Santo Tomás de Aquino é um dos maiores nomes da filosofia e principalmente da filosofia católica. A Suma Teológica, ele foi o pregador oficial, professor e consultor da ordem. Santo Tomás de Aquino escreveu, dentre tantas obras, a Suma Teológica, dividida em 5 partes, onde demonstrava a existência de nosso Deus e Senhor. E também foi ele que em 1259, no capítulo geral da Ordem dos Dominicanos em Valenciennes, foi membro de uma comissão que estabeleceu o programa de estudos na ordem. Entre os anos, de 1261 e 1265. Ele esteve em Orvieto,
Então, o Papa Urbano IV, que nutria por ele uma grande estima, comissionou-lhe a composição dos textos litúrgicos para a grande festa e solenidade de Corpus Christi. Com a alma totalmente eucarística, os hinos entoados na liturgia para celebrar a presença do corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia foram atribuídos à sua fé e sabedoria teológica. Meus irmãos, que maravilha! Santo Tomás de Aquino, ele tem muito a nos ensinar. Ele quase, preste atenção, quase queimou toda a sua obra. Desconsiderou a sua obra em dezembro de 1273. Tomás chamou Reinaldo, seu amigo e secretário, para comunicar que não escreveria mais, porque durante a celebração da missa, da Santa Missa, após uma revelação sobrenatural, havia entendido que tudo o que escreveu não passava apenas de, abre aspas, um monte de palha, fecha aspas. Pensa se ele tivesse queimado. Por fim, Santo Tomás de Aquino adoeceu em 1274, durante uma viagem a Lyon, para participar do concílio a pedido do Papa Gregório X. Ele faleceu na abadia de Fossa Nova, com apenas 49 anos de idade. Pensa o quanto este grande homem contribuiu para a Igreja. São Tomás de Aquino, meus irmãos, ele deixou para toda a Igreja o testemunho e praticamente a síntese do pensamento católico. Sua canonização aconteceu em 18 de julho de 1323 por Papa João XXII. Em 28 de janeiro, hoje, de 1567, recebeu do Papa Pio V o título de doutor da Igreja e passou a ser chamado de Doctor Angelicus, doutor angélico, pelos clérigos. Foi assim, baseado nos estudos de Santo Tomás de Aquino, que eu fiz a minha primeira monografia quando eu finalizei a filosofia. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Doutor, tu fostes um divisor na doutrina católica, levando-o para um grau mais elevado de perfeição. Suscitai novos intelectuais para o progresso do Evangelho, novos teólogos, filósofos, cientistas e estudiosos que desejam se dedicar aos mistérios divinos. Abençoai também, Senhor, pela intercessão de Santo Tomás, todos os inscritos deste canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.